Vamos começar a falar sobre missão de vida. E que é uma coisa que a Aline trouxe, mas não é só dela a dúvida, veio muita gente colocando esse respeito, muita gente perguntando. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Então beleza, começando a live, a gente está aqui falando hoje sobre missão de vida. Qual é a minha missão? Como é que eu descubro? Como é que eu sei? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? E, enfim, a parte de... pensa assim, o único propósito, tá, real de cada pessoa aqui, de cada pessoa nessa experiência, é a parte de ser a sua melhor versão. Experienciar... Saudade também, Sandra. Experienciar a sua melhor versão. Então, vamos colocar assim, não tem a questão de necessariamente eu ter nascido para determinada coisa ou para determinado fim. Tem o trajeto. Por que eu falo que tem o trajeto? A gente tem um problema muito sério. Então, antes de chegar à missão, ou seja, antes de chegar no final do percurso, no alto da montanha, na conclusão da coisa e tudo mais, a gente vai pegar um pouco antes, né? O porquê que as pessoas não conseguem enxergar, trabalhar a missão de vida, saber quem são, para o que vieram. Então, antes disso, o que a gente tem que trabalhar? Algumas coisas imprescindíveis: orgulho, vaidade, paciência, temperança e, fora paciência, tolerância. Por que o orgulho? Todo mundo acha, né, que nasceu com determinado propósito. E aí, como eu vim com determinado propósito, eu me comparo muito a outras pessoas e acho que onde eu estou não é onde era para eu estar. Esse é um dos maiores erros que a gente comete. Porque se eu estou em determinado lugar, eu estou exatamente onde era para eu estar, fazendo exatamente o que era para eu fazer. Sabe aquele pedaço bíblico que fala assim: quem é fiel no pouco é fiel no muito? A nossa vida só direciona conforme você chega à excelência em determinado estágio. Então, uma criança, ela só passa de ano, né? Vou pegar assim, eu gosto muito de dar exemplos em analogia para as pessoas entenderem um pouco melhor. Uma pessoa passa de ano quando? Quando ela consegue compreender um X mínimo, vamos colocar 80% do que é necessário daquela aprendizagem, e ela está apta a passar para o próximo ano. Por quê? Porque ela já tem bagagem suficiente para chegar na próxima fase. O que aconteceria, ou o que acontece muitas das vezes, se eu passo uma criança sem qualquer preparo? Ela realmente chega naquela situação, né, de estar no próximo ano sem entendimento, sem a questão de ter preparo suficiente. Então, por que o orgulho, né? Ou por que trabalhar o orgulho para isso? Para que a gente entenda que precisa que eu passe por determinados processos, precisa que cada um de nós realmente faça o processo da aprendizagem. Feito o processo da aprendizagem, o que eu falei pra gente? A gente tem que trabalhar a questão da vaidade. Por que eu tenho que trabalhar a vaidade? Por um ponto muito básico. Eu não aguento mais ouvir as pessoas falando que... Sabe aquela frase assim? Ah, eu sei que eu não sou melhor que ninguém. Ah, eu sei que assim, não é que eu seja uma boa pessoa, mas eu tenho boas intenções.
Gente, pelo amor de Deus, uma pessoa ruim tem orgulho de falar que ela é uma pessoa ruim. Tem noção? O quanto uma pessoa que é ruim, o quanto um psicopata, o quanto alguma pessoa que realmente tem um perfil psicótico desvirtuado tem orgulho de falar o quanto é bom. O quanto pessoas que ainda querem se adequar a determinadas situações têm orgulho daquilo. Ah, eu faço mesmo, eu sacaneio mesmo, eu roubo mesmo, eu bebo mesmo, eu não tô nem aí, problema dos outros, não é problema meu. E as pessoas que deveriam, por uma essência, já ter uma consciência, sabe? Aquela questão assim, poxa, eu já tenho uma consciência de quem eu quero, já tenho de quem eu quero ser, eu já tenho uma consciência de como eu quero o mundo, eu já tenho uma consciência. Não fazem porque a questão da vaidade pega, né? Ainda mais porque alguém disse, ou por uma educação religiosa, ou por uma educação familiar, ou por conta de qualquer outra coisa, que imagina, você não pode se colocar acima dos outros, você não pode ser melhor que ninguém. E eu não tô falando de se colocar acima dos outros, eu tô falando simplesmente de ser uma boa pessoa. Em fazer o certo porque é certo. Em fazer o que eu gosto. E aí a gente pega, entende? A gente não faz. Aonde que eu tenho que trabalhar o orgulho e a vaidade? Eu não faço o que eu gosto. Eu não faço o que eu gostaria. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Por quê? Porque os outros não vão gostar. Porque o que que vão dizer? O que que vão falar? O que que vão pensar de mim? Ah, mas se eu não for em determinado lugar, ninguém gosta de mim. Ah, se eu não fizer tal determinada profissão, eu não vou ter dinheiro. Se eu não for... Pelo amor de Deus, vai fazer o que você ama. Só que eu tenho que ser o melhor possível, a minha melhor versão em qualquer coisa. Seja como filha, seja como companheira, seja como pessoa. Lembrando que, aquela coisa que eu sempre falava já, né, desde o ano passado. Quem eu amo primeiro? Eu. Por quê? Porque eu sou meu próximo mais próximo. E se eu não me amar, eu não amo o outro. Simples. Outra coisa que eu sempre coloco para todo mundo. Caridade se faz em locais e com pessoas que precisam. Ninguém está no relacionamento para cumprir karma. Para com isso. Ninguém está no relacionamento para ajudar o outro. Isso é uma visão já antiga, já ultrapassada, né? Eu tenho que fazer caridade com pessoas que precisam, eu tenho que ajudar pessoas que querem ajuda, eu tenho que direcionar a minha energia para minha vida, para minha trajetória. Se você pegar e passar a tua vida inteira sem fazer por você, sendo boazinha para as pessoas que te cercam, que é o fácil, tá? Essa é a parte fácil, eu ser uma boa pessoa para quem gosta de mim, para os meus amigos, para o meu marido, para minha filha, para meus filhos, tudo mais, para as pessoas que estão mais próximas, para as pessoas do meu local de trabalho, para os meus amigos mais próximos. Isso é fácil. Se for colocar em termos de céu e inferno, não, tu não vai pro céu por isso. Você só agiu como uma pessoa boa por interesse, você não fez nada além. Nada além do que qualquer pessoa pode fazer. Ah, mas a grande maioria não faz assim, a grande maioria não faz nem isso, concordo. Outra coisa que eu falei, a gente tem que pegar a paciência, né? Por quê? Porque a gente não respeita o tempo das coisas. Como eu não sei ainda o que eu quero fazer, e como dizia o Gato de Alice, que eu adoro, pra quem não sabe, pra onde vai, qualquer lugar serve. Eu não faço o melhor de mim que eu posso fazer agora dentro do que eu tenho. Eu fico esperando. É muito comum as pessoas ficarem esperando um sinal. Alguém, a abertura de um caminho, uma oportunidade, alguém que diga alguma coisa que mostre que eu estou no lugar certo. E, gente, vamos combinar, Deus tem mais o que fazer. O universo é gigantesco, são trocentos planetas, são trocentas constelações, né, galáxias e tudo mais. Deus tem mais o que fazer do que ficar cuidando para te dar sinalzinho. O que acontece? Conforme você se direciona, ou seja, conforme você tem atitudes para realmente alterar a sua trajetória, a sincronicidade faz com que você atraia uma situação ou outra.
Agora, não há mudança sem movimento. Pensa assim, o pessoal fala assim, não, se você pensar, se você realmente acreditar, aquilo acontece. Alguém aqui já pensou que vai ganhar na loteria e conseguiu? Coloca uma semente de qualquer coisa num punhado de terra. Mesmo aquela sementinha de feijão, né, o grãozinho de feijão no algodão. Não rega. E vai na força do pensamento, aquilo brota. Tu vai colher fruta se você colocar um grão de maçã na terra, largar ali, não regar, não fizer nada. Aquilo vira pé de maçã? Então é simples, sabe? A questão, assim, sem atitude real, não tem mudança. Não tem mudança de trajeto, não tem mudança de vida, não tem nada. Eu preciso, de fato, ah, primeiro, o que eu quero ser, o que eu sempre quis foi trabalhar com música. Ok. O que é que você está fazendo de concreto para trabalhar com música? Mas eu sei que não dá certo. Ok, não, você não vai trabalhar com música. E não é o mundo que é ruim, não são as pessoas que não dão oportunidades. Você não acredita em você. E se você não acredita em você, para que outro vai acreditar? Então a paciência tem que ser trabalhada dentro da atitude e da espera para que as coisas aconteçam. Existe uma sincronicidade. Eu falo, às vezes eu vejo pessoas que levam uma vida, levam anos, sabe que tem que fazer aquele movimento, sabe que tem que fazer aquele movimento, sabe que tem que fazer aquele movimento. Aí depois de anos faz. E aí chega pra mim, não, mas eu fiz e não aconteceu nada. Não, mas quase não tá virando. Não, mas não tá dando. Mas não, eu acho que não é por aqui. Eu falo, gente, mesmo tempo que você ficou parado, você acha que é assim? Que as grandes redes de lojas começaram tendo uma infinidade de clientes. Que qualquer canal que tem milhares de seguidores começou com milhares de seguidores. Que qualquer pessoa que venda, qualquer pessoa que trabalhe, que seja autônomo, que trabalhe na parte de auxiliar pessoas, no meu caso, que sou terapeuta, vocês acham o quê? Que eu cheguei assim, do nada eu peguei, resolvi virar terapeuta, e as pessoas sabiam da minha luz, olha que chique. E aí, da noite pro dia, eu tava com a minha agenda lotada e por isso eu... Não, tudo tem um processo. E aí a gente vai entrar na tolerância. Eu não tolero a minha incapacidade. Eu não tolero o tempo que eu levo, tá? Isso é muito importante. O entender que todo mundo, ninguém nasce sabendo, tu não nasceu sabendo a comer, tu não nasceu sabendo andar, tu não sabe nada. Você pegou uma máquina do zero, e essa máquina do zero teve tempo para aprender a andar, para aprender a comer, para aprender a sentar, para aprender a equilibrar, para aprender a falar, para tudo. Até para você se limpar teve seu tempo. Missão de vida não é diferente. E muitas das vezes eu começo, às vezes onde eu não queria estar. Falar para vocês acham que eu comecei, quem é meu cliente sabe, né? Mas não é todo mundo que sabe, acha que eu comecei resolvendo ser terapeuta e comecei, não. Eu era terapeuta. Situações da vida fizeram com que eu fosse pra rua vender lanche. Que tem isso, sabe, gente? Tem pessoa que fica pra mim e fala assim, mas a vida tá difícil, mas eu não consigo trabalho, E eu falo, qual é a tua forma? Por onde você vai fazer dinheiro? Você não precisa de trabalho, você precisa fazer dinheiro. E eu fiquei 4 anos vendendo lanche na rua. Até que alguém chegou pra mim, é óbvio que eu me metia na vida do mundo. Alguém chegou pra mim e falou assim, escuta, você é diferente. O que você faz? Não, eu tô aqui vendendo lanche e tal. Não, mas você tem uma coisa diferente. A gente percebe, você tem conhecimento e tudo. Eu falei, não, eu sou terapeuta holística e terapeuta floral.
Se atende, atendo. É uma coisa que se um dia essa pessoa assistir, ela vai descobrir agora, tá? Ah, se atende aonde? Ah, na casa da pessoa, eu acho mais fácil. Acho mais fácil pra pessoa, é mais cômodo. Não é que eu achava mais fácil pra pessoa, não, gente, eu não tinha consultório. Eu não tinha onde atender. E foi minha primeira cliente. Ou seja, eu tenho que estar em movimento, fazendo qualquer coisa, em contato com pessoas, me movimentando, onde eu tenho que acreditar em mim, o mundo não precisa, para que a oportunidade aconteça. Não vai cair de paraquedas, não vai ser do nada, mas tem que haver movimento. Vamos combinar que nessa hora, nesse momento, eu podia simplesmente, como diz o pessoal por aí, ter amarelado. Ah, saudade mais. Podia. Eu podia simplesmente ter achado que eu não era capaz, eu nunca tinha atendido ninguém, achado que eu não... Imagina, eu não tinha nem onde, o que a pessoa ia pensar de mim? Quem sou eu para pegar e tal? E se eu não fizer, e se eu não souber fazer? Não é isso que acontece. O tempo todo na cabeça, né? A mente fica. Não, porque eu não sou capaz, porque eu não vou conseguir, porque o que a pessoa vai pensar, porque, eu não tenho isso, eu não tenho material, eu não tenho capacidade, mas eu nunca fiz. E, gente, até um cirurgião fez a primeira cirurgia alguma vez na vida. Sai da ilusão. Sai da ilusão da perfeição. De ter que ser perfeito, isso é vaidade. Não existe, sabe? É pura vaidade. É a questão de eu achar que eu tenho que estar acima das coisas, que eu tenho que ser perfeita, que eu tenho que entregar melhor. Você é a pessoa perfeita naquele momento para aquela situação. Por quê? Porque se não for, o universo não converge. A sincronicidade não acontece. Aquela pessoa que me procurou para fazer um floral, que me procurou para um atendimento, podia ter procurado qualquer outra pessoa. E iria procurar caso eu não tivesse aproveitado a oportunidade por pura vaidade ou preconceito. Então, eu sempre coloco para as pessoas assim: mas ninguém me apoia. Beleza. Desde que você se apoie, não tem problema nenhum, porque a grande maioria das pessoas bem-sucedidas não são apoiadas por ninguém. Muito pelo contrário, elas são chamadas de loucas, elas são chamadas de paranoicas, elas são chamadas de utópicas. Não existe ninguém que vai te apoiar no que você quiser. Isso é ilusão. A não ser que você tenha já algo pré-definido e um grupo que vai somar, vamos colocar pessoas que vão, uma pessoa que vai montar uma clínica, alguma coisa, tem um ou outro tal. Tudo que você vai ouvir do externo é negativo. Por quê? Porque o ser humano morre de medo de tudo. De qualquer coisa que vá tirar da zona de conforto, que vá fazer, que vá provocar mudança, que possa alterar. A gente não tem medo, a gente não tem medo de falhar não, cara. A gente tem medo de dar certo. Quantos e quantos relacionamentos abusivos que a mulher não acha um trabalho porque ela sabe que se ela arrumar o trabalho ela vai largar o marido? Não é medo de não dar certo. Quantos adolescentes, quantos jovens, adultos não se lançam em carreiras porque sabem que isso vai demandar eles ir embora? Agora, para pensar, tu quer que teu pai e tua mãe apoiem? Pai e mãe morrem de medo que aconteça qualquer coisa com o filho? Então, muito pelo contrário. Fora a tolerância com
com as minhas imperfeições, com o meu processo de aprendizagem, eu tenho que ter paciência, porque só existe aprendizagem na prática. Lê uma receita de bolo 30 vezes, você aprendeu? Não, você sabe ler. Você vai fazer a primeira vez, você vai acertar? Não, você não vai acertar a primeira vez. Você vai solar o bolo. Ou às vezes dá aquela coisa que a gente brinca, né? Sorte de principiante, que você faz a receita certinha, depois na outra você não tem um pouco de paciência, você abre o forno antes, você fica com medo, você fica inseguro. Um você sola, no outro você queima. Vão várias vezes fazendo até que eu atinja excelência. Ah, e aí eu já sei fazer bolo? Não, cara, porque tu não confeita ainda. Então você faz bolo. Aí você vai olhar, existem 30 tipos de bolo diferentes. Você só aprendeu a fazer de chocolate até agora. Ah, você não serve para fazer bolo? Por que não? Entende o quanto a gente se limita? Entende o quanto a gente se prende? Vai demandar que eu me esforce, que eu vá aprendendo receita a receita. Que eu realmente vá fazendo, que eu vou fazendo diferente. Aí eu testo a próxima, eu testo a próxima. Ai, mas eu não sei confeitar. Cara, ninguém sabe. Nem o maior confeiteiro do mundo nasceu sabendo. Não teve, tá, gente? Não teve, vou falar pra vocês um segredo. Não teve um espírito que incorporou e trouxe de uma outra dimensão o conhecimento da confeitaria. Foi lá e confeitou bolo. Não, o cara errou pra caramba. O cara testou. O cara desenvolveu técnicas. E a partir dali, ele sabe confeitar bolo. E aí isso torna você o melhor confeiteiro? Não torna você um confeiteiro, porque existem trocentos confeiteiros e isso é legal também. A gente não tem que ser o melhor de todos, você tem que ser instrumento. Entende? A questão de eu ser o melhor que eu posso ser onde eu estiver. Pra quem? Pra mim. Porque é óbvio que a partir de mim existe um ganho absurdo. Qualquer pessoa ganha. Se pra mim der certo, as pessoas que estão à minha volta, pra elas também deu. A cada pessoa que eu puder auxiliar. Outro dia eu conversei com uma pessoa e assim, a gente tem um bloqueio, né? Outra coisa que entra muito na questão de missão pessoal é a questão do bloqueio financeiro. A gente acha pela aprendizagem, né? Principalmente religiosa, mas a cultura mesmo aqui tem disso, de que dinheiro é uma coisa ruim. E eu sempre brinco, se tu acha, dá pra mim, que eu tô de boas. Dinheiro não é ruim. Ruim é a dependência, e a dependência, o apego, pode ser com ou sem dinheiro. Se eu não venço esse tipo de crença, se eu acho que pessoas ricas... Falei isso para uma moça uma vez, ela chegou aqui e colocou uma situação de que uma pessoa tratou ela com desprezo, mas porque a pessoa era rica e se achava mais. Eu falei, você nunca vai ter dinheiro na vida. Porque você está pressupondo que a pessoa fez isso por a questão do valor econômico. Não, a pessoa fez isso porque ela não tem educação mesmo. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Tem muito pobre orgulhoso. Que não aceita ajuda e não pede ajuda mais nem. Isso é orgulho. Como tem muito humilde. E do outro lado também tem muita pessoa com posses extremamente humildes e pessoas com posses absurdamente arrogantes, absurdamente prepotentes. Entende que isso não tem nada a ver com o que tem, com a parte material, e sim com a parte de caráter da pessoa? E a gente embola tudo, coloca tudo no mesmo pacote, rotula, julga, condena
E o problema é o quê? É o outro? Outra coisa que a gente precisa trabalhar, que se você não trabalhar, você não consegue achar a sua missão. Julgamento. Por quê? Porque se eu julgo muito o outro, o que que a mente lê? Que ela é julgada o tempo todo. Eu tenho que parar de julgar o outro para que eu entenda que as pessoas têm mais o que fazer da vida. Não estão me julgando também o tempo todo. E aí, a partir disso, eu realmente direciono essa parte. Então, numa coisa muito simples, qual que é a minha missão? Não tem. Desapega. A não ser que você já saiba, né? Igual, assim, pessoas que realmente têm aquele ímpeto dentro. Ah, não, o que eu queria era escrever, o que eu queria era trabalhar com música, o que eu quero é ser médico, o que eu quero... Porque não tem o que dá dinheiro ou o que não dá dinheiro. Dinheiro é uma energia de valor, depende do quanto eu me valorizo. Depende do quanto eu acredito em mim, depende do quanto eu não limito minhas crenças. Não tem nada a ver com sucesso profissional. Se tivesse a ver com sucesso profissional, para pensar, ou com profissão em si, por que você tem cantores que não ganham nada e cantores que ganham muito? E não é por uma questão de, porque aquele que ganha muito tem mais competência. Ah, não, porque aquele teve uma oportunidade. Quem te garante que o outro também não teve? Só que crenças e repetições do tipo, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui não funciona, isso aqui não dá dinheiro, ou porque bem que alguém falou pra mim, é muito comum quem de certa forma simpatiza com alguma religião, assim, com vidente, né? Vamos colocar assim, independente de religião, mas que alguma vez já passou por uma cartomante, alguma coisa, e a pessoa fala assim, olha, você nunca vai ter nada. E, gente, a pessoa acredita naquilo tão piamente que ela materializa a vida inteira e usa isso de desculpa para não mudar a própria realidade. Para pensar, uma pessoa estranha vira para mim do nada, fala que eu nunca vou ter nada, e eu acredito. A vida é minha, cara, a vida é tua, tu faz a tua vida o que você quiser. Porque se eu acreditar piamente que eu posso alterar a minha realidade, claro que vai dar trabalho, vai dar trabalho, gente, nada acontece sem movimento. Agora, vamos parar de usar a gente de desculpa, né? Para de usar o outro. Porque minha mãe não me apoia, porque meu marido não acredita em mim, porque meu professor tal, porque eu não tive oportunidade. Desculpa de aleijada é muleta, quer se apoiar numa desculpa. Em vez de pegar e fazer diferente, se apoia. Como eu falei, tudo na vida é fase, tudo você tem que ter a paciência para que aquilo aconteça, para que aquilo mude. Aí eu fico na choradeira, eu fico na choradeira, eu fico na choradeira, eu fico na choradeira, tá? E não altero a realidade. O que que muda? Nada. Pessoas que às vezes estão 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos na mesma situação. E em geral, sabe o que acontece? Ela não perdoa alguma coisa que aconteceu lá atrás, que alguém fez com ela. E ela fica se consumindo pela raiva por causa daquilo. Aí ela se acha infeliz, né? Aí o orgulho pegando, né? Porque pode acontecer com qualquer um, mas comigo não. E aí eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, porque aquela pessoa teve a ousadia de me ferir, de me magoar, de me trair, enfim, do que quer que seja. A pessoa toca a vida e eu paro a minha. Sabe o que a pessoa fez comigo? Nada. O que eu fiz comigo? Tudo. Pessoas que vêm do nada nos ensinam
e nos servem de exemplo de que você não precisa de forcinha de papai e mamãe para ser alguém. Pessoas que vêm de uma qualidade deficitária educacional e conseguem vencer isso, nos ensinam que você não precisa ter o melhor dos estudos, você não precisa ser um estudante de uma federal ou de Harvard, do que é que você, para ser alguém. Pessoas que não têm preconceito em relacionamentos nos ensinam que muitas das vezes tu tá sozinho porque você quer. A gente procura muito no superficial, entende? A gente procura muito a questão no básico, no superficial da vida. Em vez de olhar fundo, em vez de analisar situações, em vez de raciocinar. Ninguém nunca é grato pelo que tem. É sempre a parte de, mas podia ser melhor e não é melhor porque fulano não faz, não dá, não é, não ouve, não escuta, não melhora, não se trabalha, não se cuida. Cuida da tua vida. Melhora você. E aí eu te pergunto, dentro de onde você tá, qual é a tua missão? Se a tua missão, né, como eu comecei lá no começo, cara, tô cansado de ouvir gente falando com orgulho, com perdão da palavra, das merdas que faz. Você quer ter uma realidade diferente? Altera a tua realidade. O que você vai fazer para isso? Agora, se a cada sugestão, se a cada coisa que vem, você coloca um empecilho, desculpa, é você que não quer que a tua realidade mude. Você não tá querendo saber qual é a tua missão de vida. Brinco com todo mundo, gente. Anjo falando era no Antigo Testamento. Lembra? Antigo Testamento é lá. Vinha o anjo e falava com Marta, vinha o anjo e falava com Isabel, vinha o anjo e falava com Isaac, vinha o anjo e falava com Jacó, vinha o anjo e falava... Antigo Testamento. Depois que Jesus veio, cara, tem anjo, mas não. Tem a parte de você pode acreditar na questão do... eu não posso falar tal coisa porque o padre disse, ou eu tenho que ser humilde, e aí eu não posso ser melhor que ninguém, e eu tenho que ser pobre porque Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele falou, impossível? Fala pra mim onde está escrito impossível. Fala pra mim onde está escrito, no raio da Bíblia, que se você tiver dinheiro, se você tiver uma missão bacana, se você for bem sucedido, tu não entra. Não tem. Pô, tem o cara falando assim, cara, ó, vós sois deuses. Mas eu não posso ficar falando isso, é vaidade, né? Realmente, eu vou estar me achando. Afinal de contas, quem era a pessoa? Ninguém. Pra que eu vou acreditar? Pra que eu vou acreditar na pessoa? Pra que eu vou achar? Muito pelo contrário. Total vaidade. Esse é um dos pontos. Entende que a gente acredita no que a gente quer e a gente não raciocina as situações? A minha mente traz determinadas coisas, ou alguém diz determinadas coisas, eu tomo aquilo como verdade, eu não raciocino, e aí por conta disso eu não altero a realidade. Perde-se muito tempo, hoje em dia a gente tem rede social, né? E perde-se muito tempo em rede social, não tô falando que não é pra perder não, tá gente? É pra compartilhar a live aí, assistam.
Mas enfim, percam tempo com coisas úteis. Façam cursos, aprendam. Pessoal que trabalha, assim, a questão de vendas e tudo. Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia não tem mais limite. Não existe mais espaço físico. Eu sempre falo pra todo mundo, né? Quem me conhece sabe que eu sou meio pancada. Então eu falo assim, ó, parte física só existe porque você tá num corpo físico. Porque senão essas moléculas aqui, elas são tangíveis e elas não se encostam segundo a física, né? Você sente, mas elas não necessariamente se encostam. Porque você tá na mesma matéria, com a mesma composição. Não há limite. Eu faço os meus atendimentos online. Ah, mas por causa da pandemia foi necessário. Cara, a pandemia chegou já fazia o negócio há 5 anos. Aonde por causa da pandemia? Foi oportunidade. A gente prende. Entende? Nós limitamos a nossa mente. Nós limitamos as nossas condições. Nós ficamos muito preocupados com o que vão pensar, com o que vão dizer, com o que... Eu sempre falo, gente, todo mundo vai morrer. E aí, quando todo mundo que tá à tua volta morrer, você tá satisfeito com a vida que você teve? Não vai ficar ninguém pra te julgar. De todas as pessoas que hoje falam pra você que não dá certo determinada coisa, que o que você quer fazer não funciona, ninguém vai estar com você no final da trajetória. Pelo menos, quando você for embora, 90% daqueles que passaram o trajeto com você vão ter ido antes. A pergunta é, quando não tiver mais ninguém para te julgar, você está satisfeito com o que você fez da sua vida? Com a missão que você escolheu? Com os caminhos que você direcionou? Todo mundo sabe o quanto podia ser melhor e o quanto é banha-boca. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe do tempo que perde, todo mundo sabe do quanto deveria se esforçar mais, todo mundo... O resto é desculpa. Vocês podem botar desculpa no governo, vocês podem botar desculpa na crise, vocês podem botar desculpa na pandemia, vocês podem... Isso é desde que ser humano existe. Quando teve a Revolução Industrial não foi diferente. Milhares de pessoas se mataram porque aquilo ali ia acabar com o mundo, porque as pessoas iam ficar sem trabalho, porque as pessoas não iam ter como sustentar, as pessoas... E não virou? E a coisa não aconteceu e não é muito mais legal hoje? Ou não, era pra gente continuar no mesmo esquema? Pra quê? Pra aquele pessoal que não queria mudança não ficar chateadinho. Entende o quanto a gente se prende pro outro não ficar chateadinho? Mas tadinho, ele vai sofrer, tadinho, ele vai ficar triste, tadinho, ele vai... A pior coisa, ele não vai mais gostar de mim. Tu jura por Deus? Porque a pessoa que gosta de mim, gente, ela gosta de mim do jeito que eu sou. Né? Eu gosto de mim. Pancadinhas do jeito que eu sou. Se a pessoa que fala que não vai gostar de mim se eu for desse jeito, ela não gosta. Amor não é condicionado. Ah, eu só te amo se você for desse jeito. Não é amor. É carência. Então, entende que assim, a gente se prende, a gente se apega, a gente se fecha. É muito comum em terapeutas eu virar para as pessoas e falar, gente, façam. Façam a melhor, façam com as pessoas que estão à sua volta. Melhorem o mundo. Comecem por perto e vão fazendo, simplesmente façam a diferença. Se você tem possibilidade de estar no mercado e fazer uma compra grande, poxa, compra um item.
a mais e doa. Se não pode ser o óleo porque tá caro, se não pode ser o feijão, se não pode ser o arroz, que é mais... Pode comprar, gastar R$ 1,50 num pacote de macarrão. Eu não tô falando aqui com as pessoas que não podem. As pessoas que não podem fazer isso são aquelas às quais a gente direciona o que a gente pode. Isso é missão de vida, porque não adianta, não é o governo que vai mudar o mundo. Aliás, o governo tá aí e tem que estar exatamente o governo que tá, porque é o melhor do mundo. Não, porque é o retrato do que se tem. Esse é o outro, é tudo a mesma coisa. É o retrato do que se tem. Aonde? Com a população em geral. Em termos de Brasil, não vamos falar com o pessoal que está lá fora. Em termos de Brasil. Por que não? O problema é o governo. Ok, você pode pegar e sair e largar a tua bolsa em algum lugar que você vai voltar e ela vai estar lá. Eu já peguei uma vez, esqueci minha carteira no ônibus, viajando para São Paulo, e eu voltei na rodoviária, a carteira estava, o dinheiro obviamente não. E o problema é o governo. Com certeza o problema é o governo. É o sistema de saúde que não funciona. Cara, o sistema de saúde nosso é fantástico. Eu não ganho pra isso. Eu não passei aqui pra ficar ouvindo desaforo. Eu não tô com saco. Porque eu ganho isso aqui tá bom. Esse é o problema. O nosso problema educacional é ótimo. O sistema educacional é fantástico. Não dá pra forçar, né? Mas como é que vai fazer? Não tem como ter o material antes, porque depende, né? Pra quem sabe bastidores, gente, pra quem não sabe, funciona mais ou menos assim, ó. Começo do ano, faz a licitação. Aí 10% da licitação vai a empresa do material, do dinheiro que vai vir pro material, vai pra prefeitura, 10% vai pro tesouro, 10% vai pra empresa. E o problema é a educação? A nossa educação que é ruim? Missão das pessoas cara, elas serem melhores hoje. Por quê? Porque senão nada disso muda. Continua dando a desculpa que vocês quiserem, continuem falando o que vocês quiserem falar. Mas, cara, alguém que saiba fazer reiki, que saiba aplicar um reiki e ver pessoas, inclusive na família, totalmente desestruturadas, aquilo ali reequilibra. E o que ela faz? Ela não faz. Casa de ferreiro, espeta de pau. Vocês têm certeza? Volta para a Idade Média. Vocês acham realmente que o ferreiro que trabalhava com isso, ele não era marceneiro, tá, gente? Cada um eram profissões específicas e de conhecimento que eram passados de pai para filho. Então o ferreiro não era marceneiro. Tu acha que na casa dele o espeto era de pau? Ou era de ferro? E eu uso essa desculpa porque todo mundo repete. Eu cresci aprendendo assim e eu continuo usando isso de desculpa para não ser a minha melhor versão aonde eu tô. Mas de que adianta eu fazer assim se o outro não faz? Dane-se o outro. Pelo amor de Deus, chega. Parem de usar o outro como desculpa. Num relacionamento tem que haver troca, tem que ter afeto, tem que ter carinho, tem que ter cumplicidade, tem que ter respeito. Mas o outro não me dá, dá você. Você já tem consciência para dar? Faz você. No ambiente de trabalho, mas meu chefe não me valoriza. Se valoriza ou muda o trabalho. Você não tá amarrada. Ninguém pegou uma arma, colocou na tua cabeça e falou, não, você tem que trabalhar aqui pro resto da vida. Você não sai de medo.
Você não altera a sua realidade por medo. Porque tá cômodo onde tá. Porque aí a tua mente já sabe agir, a sua mente já sabe trabalhar com isso. E como a tua mente já sabe trabalhar com isso, o nosso cérebro boicota, tá, gente? É da máquina. Ele não gosta muito de reprogramar, não. Já tá programado ali, tá legal, essa programação que tá bacana. Qualquer alteração tem que reconfigurar tudo de novo, dar um puto trabalho, despende uma energia absurda. Não vai te ajudar. Então, recapitulando. Família não vai te apoiar. As pessoas que estão à sua volta também não, até porque, puta, se você quiser fazer alguma coisa diferente, perguntando para pessoas que não fizeram, você acha que elas vão virar pra você e falar assim, não, vai sim que dá certo? Se dá certo com você, significa que elas poderiam ter feito diferente. Um alcoólatra vira pros amigos e fala, puta, cara, acho que eu vou parar de beber, não tá me fazendo bem, não. O que os amigos falam? Larga de besteira, cara, senta aí, toma com a gente. Relaxa. A vida já é difícil. Por quê? Porque se aquele cara conseguir parar de beber e melhorar a vida dele, ele mostra pra toda aquela cambada ali que podia ser diferente. Quem me conhece, eu não sou contra bebida, tá? Mas eu sou contra excessos. Qualquer coisa que te tire do eixo. Qualquer coisa que você use de desculpa para não ficar com você, para não se enxergar, para não olhar para tua vida, para você não fazer diferente na tua vida, para você não poder fazer melhor. Isso é a pior roubada que existe. Né? É tão ruim, para pensar, minha vida é tão ruim que eu faço qualquer coisa. Tem gente que faz até caridade para não ficar consigo mesmo, sabia? Tem gente que não sai da igreja, do centro, do templo, do raio que o parta. Pega o estereótipo do bonzinho, julga todo mundo, simplesmente para não ter que trabalhar a própria vida. Entende que existe toda uma complexidade onde qual é a minha missão? Como dizia Gandhi, seja você a mudança que você quer no mundo. É simples. Para de choradeira, nunca vai ser fácil. A vida não é fácil, não é fácil para ninguém. Para de julgar o outro, para de achar que pro outro é mais fácil por causa de foto de Facebook. Não é mais fácil. Para ninguém é fácil. A vida é legal. Se você pegar e realmente viver ela, e eu vou dar uma dica, tá, gente? Quer saber se você tá vivendo a vida sem intensidade ou não? Tem uma coisa muito fácil. Tá sentindo o tempo passar rápido? O dia passar assim que não deu nem tempo de fazer nada? Tu não tá vivendo a vida. Porque quem tá presente, consciente, vivendo a vida com intensidade, tá vivendo o tempo exatamente dentro dele. Se eu tô sentindo o tempo passar rápido demais, é porque eu tô muito no mental, muito em processos de fuga, não tendo atitudes concretas, porque vamos combinar, intenção é legal, pensamento positivo é necessário, tudo, mas sem atitude nada rola. Nada muda. Ninguém vai fazer por você, ninguém vai ligar por você, ninguém vai te dar Não. Faça movimentos. De forma concreta. Ah, eu sei que eu tinha que fazer tal coisa, eu sei que eu tinha que ligar para não sei quem. Faz, gente, marca. Para de usar desculpa. Ah, mas você não entende, eu tenho déficit de atenção. Eu também tenho, tá? Tem agenda aqui, tem agenda, tem tudo anotado o tempo inteiro. Usando de mecanismos que hoje a gente tem um monte que me auxiliam, tal. Ah, eu não bebo água porque eu tenho dificuldade, eu não consigo lembrar. Tem aplicativo que te lembra.
Não dá, gente. A gente está num mundo, numa realidade hoje em que ninguém pode alegar que não tem como. Ninguém pode alegar. Então, para a gente finalizar, nós temos duas possibilidades. Eu assumo a minha missão como ser humano, como ser vivo, como integrante de uma sociedade. E dentro do que eu acredito, dentro do que eu quero, dentro do que eu visualizo, dentro do que eu realmente almejo de vida, eu passo a ser a melhor pessoa, a melhor versão minha. E dane-se se vão gostar, se não vão gostar, se vão julgar, se vão pensar, se vão se isso, se vão se aquilo. Para de usar o outro como desculpa. Porque aquilo ali é o correto e altero a minha realidade. Ou de boa, gente, hipocrisia à parte. Assume que tu gosta da situação que você está vivendo. Abraça ela. Seja feliz, seja grato, porque tá tendo pelo menos o básico. Não tá faltando nada. Então, assim, não dá pra gente também ficar só reclamando. Eu tenho que olhar pra minha vida. Porque não existe mudança, aquela coisa que eu sempre repito. Ninguém muda o que não tem. A minha vida não vai melhorar sem que eu olhe pra mim do mesmo jeito que eu olho pro outro. Sem me dar todas as desculpas que eu não dou pra ninguém. Exemplo? Se eu não faço determinada coisa, é porque eu tô cansada, é porque eu tô sobrecarregada demais, é porque eu tenho muita coisa pra pensar, é porque tal. Se o outro não faz determinada coisa, é porque o outro é um responsável, é porque o outro não pensa em ninguém, é porque o outro não pensa em mim, é porque o outro não pensa em todo. Hipocrisia à parte. Que a gente aprenda a se olhar como a gente realmente é. Acreditar nas nossas potencialidades e nas nossas capacidades e fazer e usar as ferramentas que nós temos hoje para mudar o que? Agora. Dentro de onde eu tô. Não dá para fazer diferente. O futuro não existe. O futuro ele é resultado dos movimentos que você fizer hoje. E a sincronicidade vai levar e vai conduzir você para onde você tiver que estar. Agora, se nem você acreditar nisso, desculpa. Se nem você acredita em você, você realmente quer que alguém acredite? Você realmente quer que alguém aposte? Você realmente quer que o universo converja? Você realmente quer que alguém te dê o que nem você dá? Entende? Como é que eu vou atrair para mim se nem eu acredito que eu sou capaz? Então começa a alterar daí. Porque se existe uma semente, se existe uma força, se existe alguma coisa dentro de você que reverbera e que faz você gostar daquela determinada coisa, ou que faz você achar assim que, puta, eu seria realmente feliz fazendo isso, é porque é pra ser. O resto é a trajetória. E como eu falei no começo, agora a gente chega no final do cume da montanha. Ninguém chega no cume da montanha se não topa o esforço da escalada. Tá bom? Aline, eu espero ter respondido. Qualquer coisa me chama pra gente continuar conversando. Gratidão a todos. Agora a gente voltou. Vejo todo mundo semana que vem. Fiquem em paz.